E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? As perguntas que eu faço são muitas vezes pessoais minhas também, né? Eu tava te falando que eu tenho dificuldade em melhorar o hábito alimentício e tal, o resto já tá de boa. E é muito sobre o que você falou de entender o que parte de você quer lapidar agora, né? E acho que realmente estava faltando eu ficar claro na minha cabeça que esse era o meu problema atual. Mas por que eu acho que isso acontece? É a pergunta que eu ia te fazer aquela hora. Na jornada de desenvolvimento pessoal, a gente melhora uma coisa ou outra. Por exemplo, eu melhoro o sono e a questão do exercício físico, conseguir esses hábitos. A gente fica muito melhor do que a gente estava antes. Então a gente fala assim, pô, resolvi minha vida, todos os meus problemas acabaram, então não sei o quê. E aí passa um tempo nessa jornada e aí esse êxtase que você sente quando você arruma alguma parte sua, ele meio que vai embora e você começa a ver que ainda tem outros problemas que precisam ser melhorados. Às vezes uma falta de atenção, uma memória ruim e tal. Você fica, pô, mas eu tô tão reguladinho aqui, tô tão certinho, por que eu tô sentindo isso, né? E às vezes muitas pessoas recorrem a falar, pô, eu acho que eu tenho TDAH, então vou tomar Venvanse aqui e o caralho. Então. Mas eu acho que a pergunta é essa, como não se perder na jornada de desenvolvimento pessoal, sabe? Todo mundo que assiste o Lutz Podcast aqui, eles estão nessa jornada, né? Você tá, como você falou, sempre tem alguma coisa pra gente lapidar. Uhum. Então como que a gente não para nunca? Legal. Não, acho que essa é a pergunta, talvez a pergunta mais importante da vida, né? Em primeiro lugar, colocar a gente como um objeto em desenvolvimento. E existem alguns aspectos, mas tem um valor, uma cultura, uma filosofia de vida para mim, que, na verdade, eu vou colocar 2 pontos que são essenciais para te responder. E eu vou já pontuar. Ser um eterno aprendiz e ter uma dinâmica de o que você vai fazer como pessoa, qual é o seu papel aqui nesse mundo, né? Então, a dinâmica de ser um eterno aprendiz é perceber que é um lance de humildade mesmo, né? Humildade é falar, cara, eu não sou perfeito em tudo, eu melhorei isso, mas automaticamente isso é uma parte, tem outras partes que ainda não estão boas. Isso, de fato, quem está nesse processo de desenvolvimento pessoal tem essa humildade e já é um eterno aprendiz, porque se coloca na postura de eu estou me desenvolvendo. Então, essa parte já é uma lógica que não é tão lógica para tantas pessoas quanto a gente acha. Mas, portanto, é essencial. Eu diria que essa dinâmica de ser um eterno aprendiz não só é importante, mas como torna divertida a vida, né? Porque você fala, tá tudo pronto, entra na rotina. Virou rotina, tem até a expressão, caiu na rotina. E o cérebro ele se habitua com a coisa. Então aquilo que gerou estímulo deixa de gerar estímulo porque já é habituado. Então, inclusive, isso vale para fazer um parênteses aqui para coisas negativas, né? O açúcar, por exemplo, ou qualquer estímulo, a gente se habitua àquilo. Então, para ter a mesma dose de satisfação, a pessoa precisa de mais açúcar, aí mais açúcar, aí mais açúcar. E chega num ponto que ela precisa de mais, num patamar que já começa a fazer mal para ela, né? Então, é muito louco essa dinâmica de realmente a gente se saciar a cada vez com mais. A gente se sentir menos, a gente dessensibiliza aquele estímulo, porque a gente se habituou a ele. Esse é um dos pontos. Então, ser eterno aprendiz é a primeira dinâmica. Mas tem outro processo que, inclusive, se a gente for pensar, ele vem da engenharia. É a engenharia reversa. Esse é um termo que basicamente fala assim, eu quero chegar em tal ponto, só que para chegar em tal ponto, esse é o futuro. Eu vou decompor o futuro em etapas, mas eu vou vir do futuro para o presente, e não do presente para o futuro. Porque aí a gente se torna uma pessoa direcionada a algum lugar. E não que vai dando um passo para cá, outro para cá, outro para cá. Não que fique uma coisa travada. Mas pelo menos o norte a gente sabe. E qual que é o norte? Na minha visão, isso é uma leitura muito pessoal. Qual é o nosso papel no mundo? Essa é uma pergunta que se pergunta na filosofia há milênios, né? E não vai ser uma conversa que eu vou dar a resposta na sua vida, você tem que fazer isso, pelo amor de Deus, né? Porque aí, inclusive, se eu dou essa resposta, tá errado, né? Porque é você que tem que achar essa resposta em você mesmo. Mas uma vez que você olhou para o futuro e falou, cara, o meu papel é tal coisa, é desenhar essa jornada. Mas eu não respondi para mim o que é. Eu entendi que a gente só sente utilidade da nossa vida quando a gente de fato gera valor. Quando você pega aquilo que eu comentei de você achar o seu talento
e levar isso para mais pessoas. Então, eu percebo que o que eu faço pelas pessoas é sim tirar os padrões cerebrais, mas eu tenho um passo 2 que a pessoa só descobre no meio da jornada, que é achar a parte dela e levar também para o mundo. Eu chamo isso de uma onda, né? Porque eu gero um efeito nela, que ela gera em outra pessoa, ela gera nela, que depois gera em outra pessoa e tal. Então, tudo que eu faço, agora sendo mais prático na resposta, tudo que eu faço é direcionado para destravar isso nas pessoas. Então, tudo que eu preciso para fazer isso é o que eu considero prioritário. Tudo que não é, sai do meu radar. E eu simplesmente não me preocupo. Então eu aprendi uma coisa, eu falo, poxa, eu podia aprender tal coisa. Eu me jogo numa jornada de aprendizado. Não importa onde, em qual canto do mundo, Rússia, Brasil, França, Estados Unidos, não importa. Eu vou buscar o passo que tem na minha frente. Mas eu já sei lá na frente onde eu quero fazer. Eu quero fazer isso para mais pessoas, a cada vez mais pessoas. Então todo o resto eu coloco. Lembra que a gente falou de juntar as coisas? Eu junto. Então eu juntei, por exemplo, a academia. Por que eu vou na academia? Na minha visão e a minha lógica, isso é muito particular, é para que eu tenha mais energia, mais saúde, mais vitalidade para fazer isso com mais intensidade. Por que eu ponho tanta energia quando eu vou fazer lives? É live todo dia. Quando eu vou fazer... a gente tem um canal no Telegram, é áudio todo dia. Por quanto tempo? 365 dias. É porrada, é intensidade. Mas por que eu faço isso? Porque eu sou louco? Não, porque faz sentido nessa lógica. Então, tudo que eu faço, o que eu aprendo, o que eu estudo, é para que essa jornada se intensifique. Então, o que faz, resumindo, as coisas se amarrarem? É você amarrar. As coisas não se amarram sozinhas. Você olhar e falar, cara, isso é o que eu quero fazer, eu quero intensificar isso. Ok, qual é? Como é que eu posso juntar as coisas para este fim? Inclusive hobby, você pode colocar nisso. Poxa, eu quero tocar violão porque eu quero ter um momento de descompressão, porque senão amanhã não vou conseguir fazer podcast. Também, não vou estar com energia, não vou estar tranquilo, então eu preciso desse hobby. É basicamente juntar tudo com um grande motivo, o motivo da sua existência. E aí fica uma coisa muito profunda. Ficou meio filosófico, mas essa de fato é a leitura que eu tenho. E essa é a leitura que me ajuda a realmente alinhar tudo na minha vida. O que não faz parte dessa jornada, cara, eu tirei, mas eu tirei sem dó. Sem dó mesmo. Eu calculo, assim, eu sou muito regrado com o tempo. Eu tenho uns relógios, enfim, que eu nem uso relógio, né? Mas eu tenho aquelas ampulhetas, eu brinco, né? Eu boto uma ampulheta, vou fazer esse negócio aqui. Virou uma coisa meio excêntrica minha até. Então eu boto uma ampulheta, viro... legal isso aí, cara. E tipo fala. Um pomodoro ali. Exatamente. Só que físico. Físico. E eu não fico com isso, porque, enfim, primeiro, é uma outra discussão, uma coisa mais de... Tem gente que põe relógio para aparência e tudo mais, carro, essas coisas, eu não ligo para essas coisas. É uma coisa que não combina com onde eu quero chegar, logo eu tiro. Né? Então, para mim, essa é a dinâmica. A gente só vai conseguir saber o que é prioritário quando tudo estiver alinhado numa direção única e a gente conseguir condensar a vida em algo que faz sentido e aliar tudo nessa mesma direção. Fica fácil, né? Aquela coisa que te incomoda e você tá postergando você eliminar aquilo da sua vida, mas porque você ainda não tem onde você quer chegar, né? Não tem. E aí fica louco, né? Porque você fala, cara, será que a pessoa não consegue dizer não? Né? Surge uma oportunidade, será que sim, será que não? Aí surge o FOMO, né? O Fear of Missing Out, é o medo da oportunidade perdida. A pessoa não consegue dizer não. Cara, você fica desesperado, porque tudo parece bom. Mas parece bom para quem? Às vezes não é para você. Né? E a gente fica muito louco. Então, essa dinâmica para mim é uma linha reta, que eu sei que não vai ser reta, mas na minha mente ela é reta. É óbvio que você vai desenhar ela reta e vai acontecer um monte de coisa no meio do caminho. Né? Tiroteio para cá, para lá, mas enfim, você toma vento de cá, igual avião, né? Vem turbulência, ele vai para cá, mas ele tá indo, né? Ele tem a linha dele. Essa é a jornada. E unir tudo, acho que esse para mim é o grande... Né? Eu não gosto dessa palavra, mas é o grande segredo, né? De tornar a vida mais leve. Porque você junta e faz sentido as coisas. Okay.